Deus abençoe, irmãos. Vamos fazer uma oração e logo teremos o irmão José da Silva cantando. Deus abençoe cada um de vocês que lutam para estar aqui. Somos em poucos, mas somos os que cremos e devemos ser agradecidos a Deus pelo que nós já temos recebido. Está conosco aí pastor João Bispo, lá do sul, né? Pastor Mendes, lá do norte, e nós aqui do miolo de São Paulo, certo? Tem o genro e a filha do pastor Zé da Silva. Deus abençoe. Muito obrigado. É bom ter vocês conosco. Pai Todo-Poderoso, confiamos nesta mão divina estendida sobre todos nós, que tem perdoado os nossos pecados, que tem trazido cura para cada corpo enfermo, que tem nos ajudado a caminhar neste dia de tantas trevas, mas temos conseguido alcançar a luz desta hora. Já superamos a luz da manhã, a luz do entardecer, à meia-noite, já estamos quase no raiar de um novo dia. Mas estamos aqui para ser agradecidos ao Senhor por esta mensagem que vai nos levando mais perto de Ti. Que o Seu povo aqui presente e todos quantos estão conosco através da internet por todo o mundo, que sejamos alcançados por esta divina mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, obrigado. Boa noite a todos. Vamos cantar o número 27, A Ceia do Senhor. Número 27. É uma vitória nós aqui nos encontrar para tomar a santa ceia do Senhor. Com muito amor que dela nós vamos tomar, isto é até Jesus voltar, e desta vez para nos arrebatar. Tomando o pão, Jesus partiu e o abençoou, e orando-o, santificou, dizendo: tomai e comei. E nós aqui vamos fazendo como Ele fez, vamos tomar, vamos comer, até que Ele volte outra vez. Com a toalha Jesus ungiu-se e começou lavar os pés dos seus discípulos e os enxugou. Vós me chamais, Mestre e Senhor, e dizeis bem, como eu vos fiz, deveis fazer também, porque o exemplo eu vos dei. Tomando o pão, Jesus partiu e o abençoou, e orando-o, santificou, dizendo: toma e comei. E nós aqui vamos fazendo como Ele fez, vamos tomar, vamos comer, até que Ele volte outra vez. O cálice da nova aliança, Jesus disse assim: deveis tomar, deveis comer em memória de mim.
da vide o fruto, convosco não tomarei mais, e dela só vamos tomar, ali no reino de meu Pai. Tomando o pão, Jesus partiu e o abençoou, e orando-o santificou, dizendo: toma e comei. E nós aqui vamos fazendo como ele fez, vamos tomar, vamos comer, até que ele volte outra vez. Amém. Número 86. Eu descanso na palavra, ela é o meu escudo. Sem Jesus eu não sou nada, e Jesus pra mim é tudo. É um oásis no deserto, uma sombra no calor, e de mim está bem perto, no descanso e no labor. É Jesus que vai comigo e me dá sustentação, e na hora do perigo sempre vejo a sua mão. É um amigo incomparável, muito mais do que um amigo. É Jesus que é muito amável, sempre vem estar comigo. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo tão sincero nunca mais eu vou encontrar. Quando eu estou chorando, quando tudo é tão ruim, Ele está me vigiando, Ele cuida bem de mim. Quando eu estou cansado, não me deixa vacilar. Se estou desanimado, Jesus vem me animar. Quando eu estou doente, Jesus vem pra me curar. Ele é mais do que um parente, nele posso confiar. Quando eu estou dormindo, Jesus vem me vigiar. Quando eu estou chorando, Ele vem me consolar. Se estou me alegrando, vem comigo se alegrar. Um amigo como este nunca mais eu vou encontrar. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo tão sincero nunca mais eu vou encontrar. Quando eu estou chorando, quando tudo é tão ruim, Ele está me vigiando, Ele cuida bem de mim. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo tão sincero nunca mais eu vou encontrar. Quando eu estou chorando, quando tudo é tão ruim, Ele está me vigiando, Ele cuida bem de mim. Número 146. Como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, disse o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento. Mas aquele que constrói é preciso estar atento, porque a palha e o feno vão sofrer um detrimento.
Vou erguer a minha casa e vai ficar maravilhosa com o ouro e a prata e a pedra preciosa. Nem a palha, nem o feno, nenhum outro material. E quem ver a minha casa vai querer fazer igual. Vou erguer a minha casa, vai ficar maravilhosa com o ouro e a prata e a pedra preciosa. Nem a palha, nem o feno, nenhum outro material. E quem ver a minha casa vai querer fazer igual. Vou erguer a minha casa sem ideias de terceiro, mas eu vou pegar a planta com o chefe carpinteiro. Ele vai me autorizar com a mensagem do dia. Minha casa vai ficar bem do jeito que eu queria. Vou erguer a minha casa e vai ficar maravilhosa com o ouro e a prata e a pedra preciosa. Nem a palha, nem o feno, nenhum outro material. E quem ver a minha casa vai querer fazer igual. Tenho visto muitas casas que não vão subsistir. É porque o carpinteiro não sabia construir. O pastor e arquiteto era um grande charlatão. Quando vier a tempestade, ela vai cair no chão. Vou erguer a minha casa e vai ficar maravilhosa com o ouro e a prata e a pedra preciosa. Nem a palha, nem o feno, nenhum outro material. E quem ver a minha casa vai querer fazer igual. Vou erguer a minha casa e vai ficar maravilhosa com o ouro e a prata e a pedra preciosa. Nem a palha, nem o feno, nenhum outro material. E quem ver a minha casa vai querer fazer igual. Muito bem, pastor João Bispo, vamos com a palavrinha também. Cada um de nós vamos falar um pouquinho, né, para não cansar vocês muito. Abaixa um pouquinho, para não cansar muito vocês. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. É um prazer estar aqui. Deus abençoe os irmãos através da internet, né? Deus dê a bênção, a graça para cada um, recebendo essa mensagem da hora, né? Eu gostaria de ler aqui uma escritura com os irmãos. Números capítulo 27, versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cardes, do deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num,
homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. A preocupação de Moisés, depois que ele soube, Deus lhe mostrou que ele não entraria na terra, que ele não colocaria aquele povo na terra. E ele pensou: quem vai colocar esse povo na terra? Os filhos de Arão? Quem da minha tribo vai colocar o povo na terra? Quem da minha família? Qual dos meus filhos vai colocar este povo na terra? Então ele clamou ao Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, e ele disse: ponha um homem sobre esta congregação, Senhor. Irmão Brana também foi um homem preocupado. Ele foi preocupado mesmo antes de abrir os 7 selos. Mesmo antes de revelar os 7 selos, ele estava preocupado. Mas ele disse que Deus teria um homem depois que ele partisse. O problema hoje, como foi no passado, é sobre a mensagem trazida através de uma pessoa. As pessoas nunca tiveram problema com a mensagem trazida por um grupo. Um grupo de homens sempre trouxe confusão entre as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Mas o irmão Brana disse que a mensagem de uma só pessoa, todo o inferno está contra. E Deus sempre trabalhou dessa forma, né? E a pregação das pessoas hoje é contra a mensagem de uma só pessoa. Eles querem colocar essa uma só pessoa no irmão Brana hoje. Moisés poderia muito bem pegar o livro da lei e dar para um dos filhos de Arão, ou um dos seus filhos, para poder ler para o povo, né? Mas por que ele pediu um homem? Porque Deus nunca trabalhou a não ser através do homem. O irmão Brana disse que Deus não trabalha através de máquinas, né? Mas ele trabalha através de uma só pessoa. Na mensagem que nós temos conhecimento, quem dizeis ser este, o problema no deserto foi a mensagem de um só homem, né? Mas a mensagem entrando no Espírito, parágrafo 13, no entanto, Deus sempre abre um caminho para a sua igreja. Quando Moisés clamou a Deus, Deus já tinha o homem, né? Ele já tinha um homem para aquele trabalho. Quando ele termina com um homem, ele tem outro esperando. É muito bom nós ouvir as fitas do irmão Brana. Eu venho viajando, venho ouvindo. Coloco até o tablet por cima para mim vir ouvindo, e ouvindo o GPS também para não ser multado. Mas você colocando a voz do irmão Brana somente não vai resolver seu problema. Porque não resolveu para o eunuco. Filipe perguntou: entendes o que estás lendo? Estava lendo o profeta Isaías, um dos maiores e mais brilhantes livros da Bíblia, 66 capítulos, uma mini biblioteca, uma mini Bíblia. Ele diz: como posso entender se alguém não me ensinar? Ele estava ali escutando. Hoje, como você está escutando a fita do irmão Brana, ele estava escutando a fita do profeta Isaías. E Isaías estava falando sobre Jesus. Isaías 53 que ele lia. Então o profeta diz: quando ele termina com um homem, ele tem outro esperando. E Deus leva seu homem, mas nunca seu espírito. Ele sempre tem alguém mais em quem ele pode colocar seu espírito. E é estranho, mas na Bíblia, ele nunca teve 2 profetas principais em operação ao mesmo tempo. Tivemos muitos homens na terra, depois da partida do irmão Brana, se dizendo ser o anjo do Senhor, se dizendo ser o 5º Elias, né? Mas eles pereceram, também suas obras pereceram.
Como nós tivemos também lá na era primitiva, Teudas, Judas, Datã, Coré, Abirão. Agora, eles nunca trouxeram a mensagem do irmão Branham. Uma que eles não sabiam qual era a mensagem. Eles não sabiam montar o quebra-cabeça, né? Eles não sabiam colocar as peças em seu lugar. Se você não souber, você vai colocar a vaca pastando em cima da árvore. Foi isso que disse o profeta. Então, uma coisa que eles começaram errado, batizando no nome do irmão Branham. Eles nos acusam também, mas não pode provar aonde nós realizamos algum batismo no nome do irmão Branham. Não pode provar onde nós oramos por algum enfermo no nome do irmão Branham. Mas o nome Branham é um sinal eterno. O nome Branham é um novo nome que ele subiu com ele. E irmão Branham não nasceu com um nome de 7 letras. Foi colocado o H ali. Porque tem tanto medo as pessoas dessa mensagem de uma só pessoa. Então, Moisés estava pedindo um homem de coragem para enfrentar os cananeus, os filisteus. Ele estava pedindo que Deus colocasse um homem de coragem sobre essa congregação. Ele disse: coloca as tuas mãos sobre Josué. Ele não escolheu. Por que ele não escolheu um da tribo de Levi? Por que ele não escolheu Gesso, o Eliezer, um dos filhos de Moisés? Ele escolheu logo Josué da tribo de Efraim, a tribo que mais tarde caiu na idolatria. Por que ele escolheu aquela tribo? A tribo que foi riscada debaixo do céu. Ali estava Josué. Ele não escolheu um filho de Arão. Deus já tinha seu homem. E eles não sabiam, mas Deus tinha o seu homem. Então Moisés clamou a Deus. Estou terminando aqui. Então, quando ele terminava com esse, ele o levava embora e colocava outro em seu lugar. Irmãos, isso é a mensagem. Você diz assim, mas o outro é o fulano. Deus teve um homem aqui no Brasil, chamado pastor Joaquim Gonçalves Silva, que trouxe-nos a primeira e segunda etapa, cumpriu a profecia do rádio e evangelizou o Brasil e 7 nações. Foi tremendo, foi um avivamento, mas isso foi a primeira e segunda etapa do ministério. Nós não soubemos nada sobre os selos, sobre os 7 trovões, novo nome, o que são esses selos, que são esses trovões. Nós não sabíamos sobre isso. Mesmo os americanos que vieram aqui no Brasil, era feita a pergunta para eles, eles diziam que isso aí era mais para o futuro, né? Nem eles, o irmão Branham, no final do 7º selo, ele disse: nem vocês têm entendido o que tem acontecido durante essa semana. Nem eles. 23 estados reunidos, 2 nações estrangeiras, transmitido para todos os Estados Unidos, e eles não perceberam. O irmão Branham disse: eu estava esperando que alguém levantasse e dissesse: eu vejo. Mas o tempo dele terminou. Ele deixou a mensagem gravada, revelada, mas não foi para que a América do Norte mostrasse para nós. Não foi para a América do Norte nos mostrar. Se fosse, o irmão José Branham ia mostrar o novo nome para nós, porque já está revelado. Se fosse, ele estaria realmente mostrando, não mandando você ouvir. As fitas é bom, mas o que são os trovões? Irmão Branham responde: são as revelações contidas no 7 selo, Laodiceia 38. Agora, é isso que nós necessitamos. Esse é o avivamento da esposa terceira puxada. O trabalho do irmão José Branham é excelente, é muito bom. Nós temos as mensagens aqui em mãos, apesar que isso aqui é dos crentes da Bíblia, mas nós temos as mensagens em mãos, é um trabalho excelente,
Mas Moisés não escolheu um dos seus filhos. Deus escolheu um homem chamado Josué. Deus te abençoe. Vamos, neste momento, adorar a Deus com nossas ofertas. Muito bem, Deus abençoe. Vamos, com o pastor Mendes, ouvir mais um pouco. Está grosso, está pesado ainda. Boa noite, meus amados. Que Deus continue abençoando a cada um. Em Efésios 4, versículo 4 até o 6, diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança de vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aí já deveria encerrar o assunto, né? Que se há um só Senhor, então tem que haver uma só noiva. Não tem vários corpos divididos, né? Que o problema das pessoas, o problema do erro é as pessoas não quererem acertar o que é correto, o verdadeiro. Esse que é o problema do erro. Então, elas não querem se submeter à palavra de Deus, porque a própria palavra está dizendo que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É por isso que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que a gente vai acabar batizando em nome de Brana, mas não existe batismo na água em nome de Brana. O nome para perdoar os pecados, para perdão de pecado, o nome para expulsar demônio, curar os enfermos, é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito da mensagem de uma só pessoa. O pastor João Bispo tocou aqui num assunto que eu ia tocar, porque não tem como a gente não falar na mensagem de uma só pessoa. Porque se há um só Deus, Deus sempre escolhe uma pessoa para ele trabalhar, né? Nos dias de Moisés, oxalá se todos ali ouvissem somente a Moisés. O problema é que tinha outros que tinham suas próprias ideias. E Deus não aceita outras ideias a não ser a ideia dele. A mensagem da graça, no parágrafo 54, diz assim: esta é a maneira que o corpo de Cristo deve ser cortado de tal maneira pelo Espírito Santo, através do grande instrumento e ferramenta de Deus, que nós pudéssemos nos unir como uma só pessoa. O problema deles, da divisão, é porque eles não querem se unir a essa pessoa de Deus. Eles querem também ser esta pessoa. Então é por isso que Deus
não pode trabalhar através dele, porque Deus só usa um. Pode se levantar quantos se levante. Você já pensou bem? Corá, Datã, Abirão. É difícil a gente não falar esses nomes porque está na Bíblia. A gente não está falando de ninguém, nós estamos falando que está na Bíblia, o que o irmão Brana fala, o que aconteceria nesses últimos dias. Não estamos contra ninguém, nós simplesmente estamos esclarecendo. Você já pensou, Abirão, Datã, Corá, tentar persuadir Moisés a descrer, a despregar o que ele já tinha pregado, o que ele já tinha recebido de Deus? Estava difícil, não tinha como eles persuadir ele. Igualmente, aquele povo não tinha como, nos dias de Noé, persuadir Noé ao contrário do que ele tinha recebido de Deus. Igualmente, nos dias de qualquer mensageiro, era difícil. Ele só consegue persuadir quem não faz parte da mensagem de uma só pessoa. Porque se você fizer parte da mensagem dessa pessoa de Deus, jamais você vai ser persuadido. Porque você se torna um. Você se torna um. Você não aceita mais outro pensamento. Porque este pensamento aqui não é pensamento do irmão Brana, não foi pensamento do irmão Brana. Ele mesmo diz, na mensagem do 6º selo, ele chega a dizer, eu acho que é no parágrafo 300 e pouco, 370, 71, 73, ele diz assim, essas não são minhas ideias. Então não era a ideia dele. Isso também não é a ideia do pastor João Bispo, não é a ideia do pastor Osmar. Isso daqui é a ideia de Deus. Selo, trovões é a ideia de Deus. E as pessoas não querem ficar com estes trovões, com estes selos. Por quê? Porque elas não fazem parte desses selos. Elas não fazem parte desta uma só pessoa. Aí diz aqui, unir como uma só pessoa. Não somos divididos. Devemos ser uma pessoa. Isto vai mostrar que nenhum maquinário pode fazer aquilo daquela maneira. Isto toma a Deus para fazer aquilo. Amém. Então não é o homem. Não é o homem, é Deus que fez isso. Então as pessoas elas não estão lutando contra o homem, elas estão lutando contra Deus. E lutar contra Deus é você se encontrar. Será que essas pessoas elas não têm temor do que elas estão fazendo? É mexendo com os selos, mexendo com os trovões, mexendo em coisas sagradas, que o irmão Brana mesmo temia, nós tememos tocar. Será que elas não têm temor na vida? Será que elas foram mesmo levantadas para tentar desfazer o que Deus está fazendo? Só que não adianta que não desfaz, a mensagem vai continuar, ela vai até o rapto. A mensagem não vai parar, ninguém para a mensagem. Não é nós, eles pensam que é não somos nós, né? Nenhuma loja, nenhuma destas coisas pode jamais fazer isto. Por melhor que sejam as suas intenções, elas nunca podem fazer isto. Elas nunca podem se igualar a essa pessoa, porque essa pessoa é levantada por Deus. É o próprio Espírito Santo falando na boca dessa pessoa Brana, né? É o próprio Espírito Santo. Então esta obra aqui, ela não é feita de um homem, não foi nós que inventamos. Esta daqui é uma ideia de Deus e eu acho que deve ser reverenciada, respeitada, porque se necessita de Deus para fazê-lo, o Espírito Santo. É o mesmo parágrafo que são um parágrafo repetido, né? Mas que é bom a gente sempre estar ouvindo. Cristo, mistério de Deus revelado, 489. Isto passa direto por eles. Eles não reconhecem isto até que passe. As pessoas, elas estão vivendo de uma mensagem passada. Hoje, eles querem viver de Jesus Cristo de 2000 anos atrás, dizendo que o nome Senhor Jesus Cristo é o novo nome. Eles só sabem, parece que é a vinheta este Jesus que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo, se tornou uma vinheta. Eles só sabem isso, eles não saem disso. Eles não sabem que em São Lucas capítulo 2, versículo 11, antes dele nascer, ele já era o Cristo. 8 dias depois, quando ele foi circuncidado, o irmão Brana diz, a revelação do Senhor Jesus Cristo, ele diz 8 dias depois, quando Maria levou ele para ser circuncidado, colocaram o nome de Jesus. Mas ele já era o Cristo, o Senhor. Ele já era o Senhor Jesus Cristo. Então isso não é novo nome.
Isso é só na cabeça da pessoa que parece que está com falta de inteligência espiritual, uma pessoa incauta, que não dá para reconhecer o que Deus está fazendo em nosso dia, como poder se mover desta mensagem. Nós não estamos aqui para exaltar o homem. Nós não estamos exaltando o homem. O pastor Osmar aqui não está exaltando o homem. Nós estamos exaltando a Deus, o que Deus está fazendo em nosso dia. E rejeitar isso aqui, eu acho que misericórdia. A mesma coisa que veio através dos dias de Noé, a mesma coisa que veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de profeta, nos dias de Jesus e assim por diante. Até o fim desta mesma hora. Ele fala por dia dele, e nós falamos por nossos dias. As pessoas fecundam com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando a si mesmo, tão rendida à vontade de Deus, que a palavra, é só a palavra manifestar-se nesta pessoa, ou prisioneiro, a um indivíduo. Irmão, o problema dessas pessoas é que elas querem ser este indivíduo. Mas elas têm que saber e elas têm que engolir. Se hoje nós sabemos, eu me coloco porque eu faço parte. Hoje eu estou sendo beneficiado desta mensagem porque eu ouvi de alguém. Deus não usa o vento, Deus não usa... Ele poderia, o irmão Brana diz, ele poderia usar o sol, ele poderia usar a lua, ele poderia usar os anjos, mas ele determinou usar o homem. Isso é fácil de entender. Agora o problema é que essas pessoas, elas querem tomar o lugar desse homem, elas querem ser esse homem. Agora não tem, eles dizem assim, sim, 7 selos foi revelado, está aí 7 selos, sim, mas quem foi que ensinou? Como foi para te saber que o Cordeiro saiu do trono? Como foi para você saber que a intercessão acabou, que a era terminou, que o novo nome de Deus que hoje vocês estão vomitando, as pessoas que criam estão vomitando, de volta ao vômito, dizendo que é Jesus? E quantas vezes pregou dizendo que era Brana? E de quem nós aprendemos? Isso é falta de caráter. Isso é falta, sabe de quê? De humildade. Porque Deus está trabalhando desde o ano 2000 para cá em simplicidade. E as pessoas que ficam contra este indivíduo, esta uma só pessoa, olha aqui, 400, e a gente não é palavra nossa. As pessoas pegam e pensam que a gente está entregando uma mensagem odiosa. Não é. Isso é o irmão Brana que fala aqui. A gente lê parágrafo aqui, é só parágrafo, 491, me perdoe. É um indivíduo, não é 2 não é 3. Deus não usa 2, 3, Deus não usa um grupo de homens, Deus precisa só de um. Esse um contamina os demais. Esse um prolifera a mensagem. Quando eu falo contaminar, é porque um só contamina o erro, e um só propaga a verdade, difunde a verdade. Então diz aqui, é um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno. Misericórdia, irmão. Isso dá temor. Todo o inferno, quer dizer, se eu estiver contra, eu sou inferno. É o irmão Brana que diz, todo o inferno está contra este ensinamento de uma só pessoa. E o indivíduo ainda se levantar, tentando pregar, dizendo que essa mensagem não está presa em só uma pessoa, realmente não está. Mas no ano 2000 estava. Só se nós não lermos a Bíblia, nem a mensagem do irmão Brana, que o ministério de Jesus, o quíntuplo de Efésios estava nele. O irmão Brana mesmo diz na ordem da igreja que ele era tesoureiro, ele era administrador, ele era pastor, tudo estava nele. Tudo estava nele. Aí depois repartiu para os outros. Não é verdade? Igualmente irmão Brana, tudo estava irmão Brana. Depois repartiu para os outros. De 2000, tudo estava num. Depois repartiu para os outros. É a gente falar a mesma língua. Sabe por que dá choque? Porque eles querem ter alguma coisinha diferente para tentar ludibriar a cabeça dos incautos. Mas do eleito não é ludibriado. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos ler Apocalipse 4, 7. Vem para frente e o irmão José Celso, né, que é o avô, a avó Marli e a criança Luiz Gabriel.
É isso. Pode subir aqui. Vamos fazer esta apresentação. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém, amém. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Bom, o garotinho já está criado, né? Quantos anos tem? 8 anos. 8 anos, Luiz Gabriel. Então nós vamos apresentá-lo agora a Deus e creio que Deus coloca a vitória, a decisão da criança, porque um direito de pais, avós, ensinar o bom caminho para os filhos, para os netos, né? E saber que Deus cuida de tudo isto, certo? Pai Celestial, eu tenho aqui com minha mão sobre ele o pequeno Luiz Gabriel e reconhecemos que todo o poder o Senhor manifesta sobre seu povo, sobre seus filhos, para crer, para ser revelado, para criar filhos, para ser uma bênção. E aqui está este pequeno Luiz Gabriel, que eu falo o nome dele aqui agora, e creio que o Senhor Jesus Cristo toma conta dele, que ele tenha vitória, que ele faça a decisão de te servir quando chegar à idade própria. Em nome do Senhor Jesus, livra-o do mal, de tudo aquilo que Satanás tenta lançar para destruir as crianças, através de ensinamentos, através do mundo, de músicas, através da televisão, de coisas erradas que o diabo trabalha, mas que o Senhor possa trabalhar também neste coraçãozinho, através destes avós que creem no Senhor e que vão completando o ensinamento desta criança. Em nome de Jesus Cristo, Luiz Gabriel, eu te apresento a Deus. Sê tu uma bênção. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Alô, garoto. Deus te abençoe. Muito obrigado. Vamos mais a essa leitura e falar apenas um pouquinho. A terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se encontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Muito bem, Apocalipse 4, 7. Essa vinheta é original do pastor Joaquim Gonçalves Silva, e quando ele parou de usar, eu comecei a usar em Franca. Faz muitos anos, mas faz muito tempo que eu parei de usar também, certo? Tudo tem o seu tempo, né? Acho que as pessoas agora chegam, não é pela propagação de uma vinheta bonita, mas pela palavra revelada.
Amém. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Amém. Pode sentar. Vocês todos conhecem com respeito a estes animais. Isto eram poderes da parte de Deus para combater o poder do anticristo, o poder inimigo. E Deus vem fazendo esse trabalho desde o princípio. O rosto de leão, irmão Brana diz que foi no tempo primitivo, tempo dos apóstolos, foi o rosto de um leão, significa a palavra original. E depois veio o rosto de boi, que foi o sofrimento dos irmãos nas eras das trevas, que mataram milhares de irmãos, porque eles criam na palavra daquele dia. E depois aparece o rosto de homem, que é o período de Lutero, podemos pôr Wesley, alguns homens daquele dia, mas Deus tinha um homem, que era Lutero, para trazer a mensagem. É a astúcia, o homem, ele é astuto. Por isso Deus usa na Bíblia o rosto de homem também, depois de animais. Ele traz o rosto de homem e depois ele volta a animal outra vez, que é a águia. Ele volta a manifestar uma águia. O que eu quero falar mais, não é tanto eu, né, o que o irmão Brana ensina. Eu tenho aqui a mensagem. Essa mensagem é um apanhado de parágrafos e que foi tirada, tem vários parágrafos tirados, eu restaurarei nos últimos dias. Eu quero ler para vocês. Porém agora se apresenta a era da águia. Enquanto estavam a do leão, muito bem, que é a original. Logo vem os demais rostos, o rosto de boi, que é o sofrimento dos irmãos pela verdade. E logo vem Lutero, trazendo também a astúcia do homem para poder vencer a Igreja Católica e trazer a mensagem do dia. E no dia que Lutero foi usado para trazer a mensagem, ainda tinha muita bagatela. O homem ainda estava com o cachimbo na mão, não tinha separado do pecado. Mas Deus teve que levantar Wesley para poder separar o homem do pecado, trazendo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nenhum destes puderam trazer a revelação. A revelação só vem através de uma águia. Amém. A águia, ela enxerga mais alto. Agora você vai ver, se você é águia, e quem está me ouvindo, pode ser até contrário ao que eu estou pregando, você vai se identificar com águia, ou com abutre, com urubu, com falcão. Você pode se identificar com cada ave desta. Porém, agora se apresenta a era da águia. Agora era a era do irmão Brana, a era da águia. E Deus sempre compara seus profetas com águias. A águia sobe tão alto onde nenhum outro animal lhe pode tocar. Não somente pode chegar a essa altura, mas é feita para esta posição. Se você chegasse a uma altura que não enxergasse, não adianta nada. Ela chega àquela altura, mas ela enxerga a mínima coisa movendo na terra. Então o cristão, ele pode chegar a uma grande altura, mas ele enxerga o que Deus está fazendo na terra. Você tem que estar vendo o que Deus está fazendo na terra e fazendo no seu dia. Você é uma águia, como William Brana foi uma águia. Agora, a igreja do último dia, ela é uma águia. Ela foi gerada exatamente por uma águia. E essa águia foi revelada, revelou
toda a palavra. E aquilo que esta águia revelou, os demais não puderam acompanhar aquela revelação. Por isso você pode dizer, eu creio, eu acho bonito, eu me simpatizo com a mensagem de William Branham, mas viver essa mensagem, você tem que ser uma águia, para você subir acima das denominações e ver o que Deus está fazendo na terra quando os homens não podem ver. Mas você passa a ver. Muitos chegam a uma altura fora do normal, porém logo não podem ver onde estão. Você pode notar que muita gente que já estiveram conosco foi maravilhosamente abençoada. São pessoas que chegaram a uma altura fora do normal, na verdade, porém logo não pode ver onde estão. E por não poder ver onde estão, regressam à primeira e segunda etapa. Muitos regressam até às denominações, porque eles subiram até fora do normal, mas não puderam ver onde estavam. Você não pode confundir com a fraqueza de um homem, com a fraqueza de uma irmã, de um irmão, de um pastor, de um diácono. Você não pode confundir. Você tem a revelação da palavra de Deus. Isto é o mais importante para a sua vida. E você olhar para que você não caia como eles caíram. Certo? Tem que olhar nisso. Então sobe fora do normal, mas não vê, não vai adiantar nada. Portanto, de nada lhe serve subir. Tem gente que sobe, eu escuto algumas palavras de alguns homens, né? É porque eu gosto de ouvir alguém que tem entendimento sobre um certo ponto. Não tem entendimento sobre tudo, mas tem sobre um certo ponto. Vale a pena. Aqui a gente ouve e fala, mas que benção, né? O homem tem uma facilidade para transmitir o recado, mas não sabe o nome do Pai. Não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, não são homens como nós, de 4º ano, de primeira série. Não, são homens formados, são teólogos, gente que lisou o banco de seminário, cadeira de seminário, e sabe falar, sabe convencer, porque aprendem nessas cadeiras isso, aprende a falar, aprende a convencer, mas não tem revelação. Não adianta nada. Mas eu admiro a sabedoria deles também, porque cada um chegou a um ponto. Se você chegou a crer na mensagem primitiva, foi maravilhosa. Mas depois da mensagem primitiva, ela veio decaindo, porque os apóstolos morreram, e aí outros homens entraram, como Paulo já dizia, lobos vorazes vão tomar conta do rebanho, depois da minha partida, diz Paulo, e foi uma verdade. Irmão Branham, depois da partida dele, o que tomou conta foi lobos vorazes, tomando conta depois da partida do irmão Branham. Isso tem acontecido em todo o tempo. E qualquer tempo, se eu partir e você partir, os lobos já estão aí, vorazes, prontos para devorar o seu ministério. Entende? É o que eles estavam fazendo no tempo de Paulo, e Paulo estava avisando, ó, isso vai acontecer. No tempo de Branham, isso também foi pregado, isso já aconteceu. E aqui no nosso tempo, eu acho que é porque nós estamos no fim, já está acontecendo em vida mesmo. Lobos vorazes, pessoas que tentam enganar o rebanho para poder destruí-los. Enganadores. Agora, subiram. Ninguém pode duvidar que eles subiram no aprendizado. Eles tiveram um bom ensinamento, mas aprenderam? Não, eles são como aquelas mulherinhas que ouvem sempre, mas nunca aprendem a mensagem de Deus no dia. Esse é o tipo de pregador, de homem, de mulher, que a gente vê nesse tempo. Eles têm um bom aprendizado, mas não têm revelação. E eles, por não ter revelação, tudo que eles têm, eles jogam fora. Porque eles não têm revelação, tudo que tem joga fora, porque eles querem tudo novo deles. E o deles mesmo
é só corrupção. Não posso nem tocar nessas coisas, né? Se um corvo ou um falcão tratasse de subir com uma águia, nós já tivemos muito corvo no nosso ministério, muito falcão, que tentou subir. Eles tentaram subir no Novo Nome, caíram, esborracharam. Outros tentam subir na mensagem de um só homem, tentaram subir em João, caíram de João. Caíram de uma só pessoa. Mas eles subiram, desintegraram. Assim como o falcão, assim como o corvo, que é comedor de carniça, eles não podem ficar com a palavra do dia. Eles têm que comer outras coisas, porque a palavra do dia não vai os alimentar. Mas eles aprenderam a subir. Sobem, mas desintegram. Tem que estar preparado para esta pressão. Quando você ouve esta mensagem da águia, você tem que estar preparado para esta pressão. A revelação foi dada de toda a palavra, através do 7º anjo, nosso precioso irmão Brana. Foi dada através dele. E as pessoas não suportam esta pressão. Não estão preparadas para esta pressão. Então elas desintegram. Esse é o problema hoje. Muitos não estão preparados para tal pressão e se arrebentam quando se põem a saltar. Aí lembra daquele parágrafo que o irmão Brando diz: pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. E a gente já sabe que os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas 478. O desvelar 273 a 278. Está tudo revelado, mas eles subiram a um certo ponto, mas não podem receber esta revelação. Só pulam e gritam, mas não recebem nada. Joga o que tem fora. Quando eles deveriam preservar, se é revelação, foi Brana que pregou, foi a águia que trouxe isso para nós, que isso daqui não foi qualquer homem que nem eu, que sou apenas um pastor, mas isso daqui foi uma águia. A águia é um profeta, Deus chama os seus profetas de águia. Então isso daqui foi uma águia, que ele voou alto. Na primeira e segunda etapa, o profeta voou baixinho. Todo mundo acompanha o profeta na primeira e segunda etapa. Cura divina, discernimento, todo mundo acompanha ele. Mas quando ele voou alto, na revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7, e que Deus deu este livrinho aberto para ele, já desceu do céu com o livrinho aberto, e deu para o 7º anjo, e o 7º anjo revelou este livrinho para que nós pudéssemos ter condições de comer este livro, comer esta revelação, comer esta luz. E o que foi que William Branham revelou? Olha nos selos. Os selos é uma coisa que o povo não entra neles. Por quê? Porque aquilo ali é comida de águia. Você tem que ser águia para poder voar, comer, olhar, perceber e saber. Isso é verdade. Eu não posso viver sem este alimento. O único alimento que pode nos manter hoje é da águia. Nós temos uma águia, um profeta. É o alimento dele, mas está onde? Escondido na terceira puxada. Esse alimento está escondido na terceira etapa, na terceira puxada. Assim como todo o segredo estava escondido atrás do véu. E Jesus veio e rasgou o véu. Porque era o tempo do alfa. Agora todo o segredo estava escondido atrás de Apocalipse 10, de 1 a 7. E Deus veio em William Branham e rasgou o véu, para que os eleitos deste dia pudessem ver estes mistérios revelados. Agora você é essa águia, você é esta águia, você não quer ser melhor que os outros. Gente, o urubu não pode fazer nada, o corvo não pode fazer nada. Entende? Ele não pode fazer nada perto de uma águia.
Para começar, ele não tem culpa de ser urubu, comedor de carniça. Ele não tem culpa de ser um falcão, que parece com a águia, sobe, sobe, sobe. Aí a águia vai embora e ele fica ali, não posso subir mais. Não vejo um só homem, não vejo o João, não vejo mais nada. Não tem vista, eu estava pensando em falar a vista da águia. Eles não têm vista suficiente, olhos suficientes para enxergar. Como a águia tem uma agucidade tremenda em seu olho para poder enxergar as coisas mínimas aqui na terra. É o que o irmão Brana diz. E se uma águia natural, animal, faz isso, um pássaro faz isso, uma águia, homem, mulher, espiritual, também pode subir e olhar e ver a mensagem de um só homem, ver a mensagem de João. Temos que olhar e ver esta mensagem, porque é tempo de profetizar outra vez. Irmão Branham não podia profetizar, Deus disse para ele, vai embora, seu tempo acabou, vamos embora, não diga a ninguém sobre a terceira puxada. E aí chegava o tempo que Deus ia mandar isso para nós. Nós cremos que Deus já mandou, quem sabe alguém está esperando ainda, mas nós cremos que Deus já mandou. Amém? Então, não vamos preocupar com o corvo, com o falcão, que um é diferente do outro. Cada um tem uma resistência corporal, alimentar, certo? Você vai ver o danado corvo ou urubu, você vai ter que perder o alimento, estragar o alimento para ele poder achar. Estragou, ele tem uma forma de encontrar percepção do cheiro. Fedeu é com ele mesmo. Quer dizer, toda mensagem que passou do tempo, ela fedeu, ela estragou, ela passou do tempo, até com o irmão Branham mostrou isso, que não era mais a primeira e segunda etapa, agora era a terceira, e esta não era para dizer para ninguém. O que Deus pensou nisto? Não diga a ninguém, sendo que aquele homem que estava na terra era o profeta, era a águia, era o incumbido de fazer isso, de revelar essas coisas. E Deus fala para ele, não diga a ninguém. Ele pregou tão claro e não disse para ninguém, porque ele sabia que ia chegar um tempo que teria umas águiazinhas. Nós não somos outra coisa senão a águiazinha. A águia que vê, percebe o alimento do dia fresco. A terceira puxada, você tem que percebê-la fresca. Se você disser, eu volto para o tempo do irmão Branham não disse a ninguém, você é um falcão, você não come a terceira puxada no tempo do irmão Branham, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Vocês conhecem a mensagem mais do que eu, só que vocês nasceram para combatê-la, vocês nasceram para poder falar contra ela, porque vocês não gostam da pessoa que prega para vocês. Vocês queriam ser esta pessoa, mas vocês não são. Amém. Falcão. E nós temos um monte de falcão. Certo? Irmão Brana continua aqui. Deixa eu para mim encerrar que eu não quero ir longe. Se um corvo ou um falcão tratasse de subir com a águia, se desintegraria. Muitos não estão preparados para tal pressão e se arrebentam quando se põe a saltar. Ele se arrebenta e joga tudo que ele tem fora, se arrebenta, explode. Tantos anos perdido. Mas vai ver, o que são, filho, não deu conta de carregar a mensagem. Necessitamos desta preparação. Quando chegamos a esta altura, tendo a vista de águia, não adianta nada você ler os 7 selos se você não tem o olho da águia. Ei, eu tenho 7 selos em casa, mas e o olho da águia? Você tem 7 selos, mas você tem olho de falcão. Então é que você tem 7 selos, mas você tem bico de corvo.
Não estou xingando ninguém, não. O irmão Brano diz isso, é tão claro. Ele diz: tendo a vista de águia, então se pode ver o que vem. Não só o que era a primeira e segunda etapa, mas o que vem. Irmão Brano, no 7º selo, chegou a dizer assim: a terceira etapa, o que vem. Ele não sabia naquele dia o que era. Precisou passar do tempo, do dia, para depois o irmão Brano dizer: a terceira etapa foi. Porque no dia você sabia pouca coisa, a palavra falada faz parte da terceira puxada. Aquela palavra falada, a irmã Ratmuser, faz parte da terceira puxada. A cura da irmã Brana faz parte da terceira puxada. Isso é um lado que as pessoas viram e creram. O esquilo faz parte dessa terceira puxada, a criação de esquilo. Tudo faz parte da terceira puxada. Mas a terceira puxada, aquilo que é a essência da terceira puxada, é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Agora, isso é fácil para uma águia. Irmão Brano pregando aquela semana, e na expectativa, estou esperando que apareça uma águia que diz: eu vejo. Né? Naquele dia pregando os selos. A hora que ele foi pregar perguntas e respostas, o 6º selo no final, ele já estava esperando alguém que visse. Na perguntas e respostas, no início, ele diz: o que tem sido pregado esta semana, eu sei que vocês não têm visto. Cadê o olho de águia? Uma águia pregando e não tendo águias para ouvir, águias para perceber, águias para dizer: isto é verdade, eu vejo isso. Não estava tendo águia. Isso é ministério de William Brana. Eles até diziam assim: irmão Brana, isso é muito difícil de se dizer. E dizer: mas é verdade. Vocês não estão vendo o que está acontecendo esta semana, que era a semana da revelação dos 7 selos. Então se pode ver o que vem quando você tem olho de águia, se sabe o que tem que fazer. Agora a era da águia o revelou. A era da águia o revelou. Essa era de águia foi prometida em Apocalipse 10:7. Malaquias 4:5, que estaria aqui, correto. E nós podemos ver a era da águia no tempo do irmão Brana. Olhos de águia. O que viu irmão Brana? Tanta coisa. Que irmão Brana tinha até vontade de levar o que ele tinha para os judeus. Porque ele sabia, o ministério que eu tenho, se eu chegar lá e falar com eles, eles vão aceitar o Messias. Mas Deus diz para ele: não é tempo. Ele não pôde ir, não pôde entregar essa mensagem para os judeus, porque era uma mensagem para ser entregue para nós. A mensagem da águia, esses 4 animais, é dentro desse período gentil, onde Deus está operando os selos, e as pessoas não percebem. Logo vem o 5º selo, que é com os judeus, o 6º selo também com os judeus, e o 7º selo foi a vinda do Senhor. O 7º selo não foi o rapto. O 7º selo não será o rapto. O 7º selo foi a vinda do Senhor. É o que o irmão Brana diz. Pai Celestial, continue nos abençoando enquanto nós tomamos esta ceia, e que tenhamos olhos de águias, garras de águias, ações de águias. Cada irmã, cada irmão que participa desta ceia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Deixa apenas que o diácono
favor, os pastores venham aqui no púlpito, porque vamos orar por estes elementos. Temos aqui o pão e ali nós temos o vinho, hoje em cálice individual. Você pega o seu cálice e toma ele por completo, certo? Não é só para provar, não. Aquele cálice é seu. Que você pegar, você toma ele por completo. Aqui nós temos o pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi moído por nossa causa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Pai Celestial, eu coloco diante de Ti este pão simples, mas ele representa o Seu corpo, e um corpo que é tão simples aqui na terra nesse dia. E quando o Senhor esteve aqui, eles nem te perceberam, te chamaram de Beuzebu, de demônio, porque não perceberam o corpo onde Deus estava. E hoje, Senhor Jesus, eles não percebem também o corpo de Cristo aqui na terra, sua esposa, mas é que nós estamos para engrandecimento do seu nome. Seja abençoado este simples pão, em nome do Senhor Jesus Cristo, como símbolo do corpo do Senhor Jesus. Amém. Ore pelo vinho, por favor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Sim, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu. Você pega o seu pedacinho de pão, primeiro, já dá uma mastigada, depois você bebe o vinho. As irmãs vêm, por favor. Depois tem o lava-pés de vocês, é atrás daquele tapume, daquele portão ali. Fica. Tomai e comei, bebei dele todos. Cada um toma todo o vinho que é apresentado neste cálice. Graças a Deus. Fazer isto em memória de mim, diz o Senhor. É nisso que cada um de nós somos abençoados. Os irmãos podem vir agora. Esse copo põe lá, da mesa para nós. E aí, Jorge? Pode voltar.
na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, deu graças, disse: este é meu corpo partido por vós. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. Deus bendito, somos agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós, de poder ser abençoado, ouvindo a Tua palavra, participando desta ceia, desfrutando dos Teus benefícios que o Senhor deixou para nós deste sacramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, somos agradecidos. Para todos sempre. Amém. Agora, em cumprimento, também São João 13, né? Tirando os vestidos. Pôs água numa bacia, tomou uma toalha, cingiu com a toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Diz: assim como eu vos fiz, façai vós também. Amém. Deus agora vai mudar seu coração. Vem, irmão. Amém. Nós temos aqui um pedido de oração do irmão Eliezer, lá do Caracol. Está com problemas em sua coluna já há mais de 15 dias sem trabalhar. Vamos orar por ele. Se tem mais alguém, apresenta aí seu parente, alguém que você crê que depende de uma oração. Grande Senhor, aquele dia no Calvário pôs fim a toda enfermidade, a todo poder de Satanás. Aquele dia no Calvário perdoou os meus irmãos, curou seus corpos enfermos. Então nós estamos tomando posse de uma cura antecipada, porque o Senhor já fez. Nós estamos aqui, juntamente com o irmão Eliezer, lá do Caracol, tomando posse desta bênção, que a coluna dele seja abençoada, chega ao ponto normal e que ele possa voltar ao seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Pai, todos quantos nesta hora está diante de Ti, talvez com uma febre, com uma enfermidade, está sofrendo algum mal, algum problema, alguma angústia, alguma depressão, alguma tristeza, que o Senhor possa entrar em cena, pois a sinceridade deles, ao crer na Sua palavra, declara a cura total para seus corpos. Sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós agradecemos vocês por estar conosco e ficar conosco até agora, né? E tivemos um bom tempo. Eu creio que vamos prosseguindo. Não sabemos quando retornaremos, mas nós estamos sendo alimentados através da internet, certo? As pregações é através da internet. Cada filho de Deus sabe no que crer, no que se firmar e como não se contaminar.
certo? Eu acho que assim a gente usa o natural para mostrar o espiritual. Assim como a senhora foge de qualquer coisa, certo? De qualquer chamarisco, qualquer homem que queira traí-la, e ela é uma senhora, ela é casada, então ela respeita aquele casamento. Assim, os filhos de Deus hoje respeitam, porque eles creem na palavra, estão casados com esta palavra, e eles não vão dar ouvido a alguma coisa mais bonitinha lá de fora, eles não vão dar ouvido a mais nada, senão a própria palavra revelada, que é o esposo. Amém? Deus abençoe, irmão Zé Celso, família, Deus abençoe a família também do irmão Zé da Silva, muito obrigado por você estar conosco, e aí o pastor Mendes e família, pastor Bispo, o irmão Paulo, né, irmão Paulo que veio também, e vocês aqui, que são poucos daqui, né, mas vocês aqui, 2, 3, 4, parece que tem 4 ou 5 aqui, né, mas tá bom. A gente dá graças a Deus, porque o que nos mantém é a palavra, é a mensagem que nós cremos. Pode falar quem quiser, você já está seguro com a mensagem. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos reunidos ali no tabernáculo da irmã Gerda, em Blumenau, Santa Catarina. Eu convido vocês a estar conosco. Eu não lembro o endereço de lá, mas vocês que vão para lá, vocês já sabem, né? Estejam conosco, é um prazer ter todos vocês conosco ali em Blumenau, Santa Catarina, no tabernáculo da irmã Gerda. Ela tem um tabernáculo lá. É uma pessoa que crê, e ela ora pela família, e nós oramos pela família também. A família ajuda, a família assa carne para nós, né? Tem um companheirismo conosco, não consegue ver toda a mensagem, mas gosta, crê, certo? Ajuda a irmã Gerda, isso é muito bom. Essas pessoas terão a recompensa. Pelo que eu saiba da mensagem do profeta, ele diz que essas pessoas terão a recompensa, certo? Porque fizeram bem aos da noiva. Não é fazer bem para qualquer um, dar uma calça remendada para o outro, um botinão. Não, é dar atenção à palavra. Isso aí que é fazer o bem à noiva. É ouvir a palavra, respeitar as pessoas e ajudar. Se não entende, vai pelo menos ajudar. Porque quem não ajuda é, na verdade, um atrapalho. Mas vai pelo menos ajudar. Amém? Deus abençoe. Vamos em paz. E até o final de semana, né, que aí nós vamos, na sexta-feira, vamos estar... Não, quinta-feira vamos estar em Criciúma. Não, quinta Blumenau, sexta Criciúma, na Mina do Mato, lá em Criciúma. Estamos aguardando vocês, até o Sandro também. Estou aguardando você, Sandro, para estar conosco, fazer uma visita para nós ali, certo? Lá em Criciúma, se Deus quiser. E depois, sábado à noite, domingo de manhã, lá com o irmão Gilberto, na casa dele, tem uma boa garagem, vamos ter a reunião. E à noite, no dia 17, que é domingo, à noite nós estaremos com o pastor Bispo, lá em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. É um prazer para nós poder fazer essas viagens, né? Eu já estou um pouquinho esgotado, mas está dando para andar. Está dando para andar ainda um pouco. Então vamos aproveitar mais um pouquinho, espremer o último caldinho, né? Tem que espremer o último caldinho e vamos fazendo alguma coisa. Deus os abençoe. Vamos em paz. Obrigado. Avante, ó povo, Cristo deu um nome novo, este nome pra Naé. Eu na terra prometida, já estou com Josué.